Alô, irmãos, alô, irmãs, a paz do Senhor Jesus, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Se vocês estão vendo esse vídeo, vocês estão bem. Deus tem cuidado de você, não é? Glórias a Deus pela sua vida. Quero anunciar a vocês que estaremos, a partir de agora, falando sobre parábolas por um tempo, se Deus assim nos permitir, nos der essa graça, né, de continuar falando sobre a palavra dele, até quando ele der a oportunidade estaremos falando, tá bom? Então eu quero falar com vocês a respeito de parábolas, e para iniciar, o importante já é de grande importância, definir parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma analogia estendida. É quando nós pegamos pegamos semelhança entre objetos diferentes para explicar, para esclarecer uma verdade, tá bom? Objetos diferentes que têm semelhanças. Nós pegamos isso aí e nós vamos aí começar a falar sobre parábolas. Mas para ficar mais claro, eu quero dar um exemplo aqui do próprio Jesus Cristo. Antes, falando que as parábolas, mesmo para as pessoas que não costumam ler a Bíblia, alguém sempre cita uma parábola. Por exemplo, fulano de tal é o bom samaritano, então... então você é o bom samaritano? O bom samaritano é uma parábola que está na Bíblia. Temos também a questão do bode expiatório. Fulano vai ser o bode expiatório. Quer dizer o quê? Vai tomar o lugar de alguém, vai tomar a culpa de alguém, mesmo sendo inocente. Foi o que Jesus Cristo fez por nós. Então isso é uma parábola que é conhecida no nosso meio. Tá bom? Então, o melhor exemplo para falar sobre parábolas é o próprio Cristo. Eu vou citar uma das parábolas que ele falou, onde ele pegou duas coisas semelhantes para explicar uma verdade, né? Jesus Cristo vai ali e ele quer explicar, no capítulo 15 de Lucas, ele quer explicar ao povo o amor de Deus, quer que o povo sinta, entenda, compreenda a mensagem em relação ao amor de Deus. E Jesus Cristo vem, e Jesus Cristo agora vai falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo quer dizer o filho gastão, né? O filho gastão. Então Jesus Cristo pega esse exemplo, Jesus Cristo agora vai falar sobre esse filho pródigo com a intenção de fazer com que aquele povo e com que nós também hoje entendamos o amor que Deus tem por nós. Então ele começa explicando que um jovem, filho de um determinado cidadão, pediu a herança a esse pai e com a intenção de ir embora. Interessante que nós devemos citar aqui é que esse filho, ele estava realmente, talvez não com palavras, mas com atitudes, declarando que para ele o pai não importava mais, para ele o pai estava morto de alguma forma, porque só se tem a herança de alguém que já morreu, né? Então ele estava ali deixando o pai muito triste, e ele foi embora, ele foi para um lugar distante, ele começou a viver de uma forma totalmente errada, vivendo ali para satisfazer os seus prazeres e os seus deleites. E enquanto o dinheiro, enquanto a herança durou, estava tudo bem. Mas quando a herança acabou, aquele homem começou a passar privações, dificuldades que o levou a uma reflexão, que o levou ao arrependimento. Essa palavra é muito importante, irmãos e amigos, arrependimento. Por quê? Porque essa palavra é essencial para a nossa salvação, né? Quando nós falamos de arrependimento, nós estamos dizendo que esse rapaz não voltou de qualquer jeito, exigindo do pai que devolvesse a sua vida que ele tinha antes de ir embora. Nós estamos dizendo simplesmente uma coisa: ele voltou arrependido e ele falou que aceitaria a função de um empregado. Ele não voltou como um filho mimado, dizendo: olha, senhor, o senhor tem a obrigação de me dar porque o senhor é meu pai. Para a salvação é a mesma coisa. Arrependimento é mudança de mente. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, arrependimento gera uma mudança de direção, mudança de propósito e mudança de comportamento. Então, alguém arrependido, verdadeiramente, ele enxerga no Senhor a sua única salvação, e ele enxerga que sem o Senhor, nada pode fazer, que não é merecedor, mas que abraça a oportunidade que Deus dá para ele. Então, isso é o que aconteceu com esse jovem. Ele voltou para casa e o pai, que significa Deus, o recebeu de braços abertos. Para o arrependido, para aquele que entende que pecou, Deus vem, abraça e mostra que há salvação para essa vida. Então essa parábola é só uma pincelada para que nós venhamos entender o que é uma parábola. Jesus Cristo queria o quê? Vou explicar para eles o amor, o quão grande amor Deus tem pelos perdidos.
Ele lança essa parábola, um pai que ama o perdido, tá bom? Essa parábola, esse é o amor que Deus tem por nós. Andávamos perdidos, desgarrados, vivendo pela nossa própria vontade, seguindo os nossos desejos da carne, mas Jesus Cristo, que é rico em misericórdia, nos chamou, nos oferecendo tão maravilhoso perdão, tão maravilhosa salvação, quando nós enxergamos que estávamos perdidos e enxergamos que erramos e que sem ele nada podíamos fazer. Isso pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? É isso que acontece com aqueles que são levados ao arrependimento pelo poder de Deus, com aqueles que voltam reconhecendo que só Jesus Cristo pode salvar. Essa é uma parábola bem conhecida. Esse é um exemplo de parábola que nós acabamos de dar agora, tá bom? Quero deixar agora também uma indicação de livro, tá bom? Este livro aqui é o livro Homens de Oração, é da editora Vida, tá bom? Um livreto na leitura inspecional, é quando você lê só para ver assim por alto o conteúdo. Eu quero mostrar para vocês aqui o sumário dele. Leitura inspecional, você vai no conteúdo, você vai no sumário, você vai nos títulos, mas eu vou só no sumário aqui para mostrar para vocês aqui do que se trata o livro, tá bom? É um livro sobre oração, nós temos falado aqui sobre oração, sobre palavra. Esse livro é muito interessante, eu indico para vocês, tá bom? O que tem nesse livro? Por exemplo, no sumário aqui, Abraão, um homem de oração; Moisés, um poderoso intercessor; Elias, um profeta de oração; Ezequias, um rei de oração; Esdras, um reformador de oração, e por aí vai, irmãos. Então, por que é importante para nós? Porque são exemplos de homens de oração, né? Biografias de homens de oração nos incentivam a orar. Mas antes eu quero deixar bem claro para vocês, nada substitui a leitura bíblica. Jesus Cristo está na palavra, porque ele é a palavra. Então ele é o nosso maior exemplo de fé, de oração, de vida, conduta moral, Jesus Cristo. Então você lê a Bíblia, você lê livros que vão também te ajudar, mas todo livro que você lê tem que passar pelo crivo da Bíblia, pelo que diz a Escritura, para ser aceito por nós. Mas esse aqui eu indico para você, tá bom? Compre, não é muito caro, eu acho que não passa de R$10. É uma coleçãozinha deles, né? Não passa de R$10. Se você puder comprar, compre. Eu acredito que vai ser de grande utilidade para você. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Por favor, compartilhe. Se você acha útil o que nós estamos fazendo aqui, compartilhe, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.